Eu lembro que foi na gestão do Expedito Ferreira, que tinha um sonho de trazer aqueles antigos carnavais, mas não sabia se era possível e não sabia como fazer. Eu lembro que eu disse assim, tudo é possível quando a gente quer, quando a gente tem vontade. Eu tinha a ideia de resgatar, mas precisava de muito mecanismo de pessoas que conheciam. O Frau Marcelo era secretário de Turismo e Cultura, né? E aí foi feito um grupo de pessoas e vieram a ajudar a ideia que eu tinha de resgatar esse carnaval cultural. Em 2006, o movimento de resgate reacendeu a chama do Carnaval Cultural de Aracati, no Ceará, trazendo de volta à vida uma tradição que pulsa no coração da cidade. Desde então, a Rua Grande se transforma, todos os anos, em um palco vibrante onde blocos, escolas de samba, cordões e maracatus desfilam em um espetáculo de cores, música e história. Realizado pela prefeitura e alimentado pela paixão dos artistas locais, o Carnaval de Aracati é um tributo às raízes culturais e ao espírito comunitário. Cada desfile é uma celebração que honra figuras ilustres da cidade, reflete temas contemporâneos e, ao mesmo tempo, resgata os costumes e brincadeiras que há gerações marcam a alma do povo aracatiense. Este documentário é um mergulho profundo nessa festa que transcende o tempo, onde passado e presente se encontram para celebrar a alegria e a identidade de um povo. Tudo bem, uma alegria poder falar aqui desse momento tão importante que é o Carnaval Cultural do Aracati. Por onde vamos começar? Primeiro a gente precisa conhecer um pouco dessa história, porque há 25 anos não existia mais o Carnaval Cultural de Aracati. Numa outra reunião, eu, Derilene e Cleide, e tinha um programa no Aracati chamado Programa Zumbi, e a gente resolveu trazer esse grupo para somar. Então vamos buscar essa história. Quem conhece os mais antigos, os historiadores. Então fomos atrás de Anterinho. O Carnaval do Aracati está muito ligado ao Carnaval de Pernambuco. O fandango, pastoril, Aninha Verde, os presépios e principalmente o Carnaval. Isso remonta a muitos e muitos anos atrás. Há uma tradição nos bairros do Aracati de cada bairro ter um pouco de uma característica em relação ao Carnaval. Por exemplo, blocos famosos como o das baianas, que congregavam, eram homens todos vestidos de baianas, que era um bloco famosíssimo no Aracati, que tem fotografias aí. Eles participavam de apresentação em casas de família. Quase todos eles estão retratados no coreto da Praça Doutor Leite. E o Carnaval propriamente do Aracati acontecia, em termos social, na Casa da Câmara. Então o primeiro passo realmente foi esse, foi buscar essa história para a gente construir ali o nosso projeto. Aí depois foi um momento assim, voltar às comunidades e convencer essas pessoas mais antigas a resgatar os blocos dos quais eles fizeram parte. Eu lembro que no primeiro ano a gente resgatou Bumba Meu Boi, Caveira, Bloco dos Índios, Malandros do Morro, Baianinhos do Aibê,
Eu lembro que naquela época, assim, e os figurinos, como vão ser, quem vai desenhar e tudo. Eu lembro que eu desenhei todos os figurinos de todos os blocos. E quando foi o primeiro dia do Carnaval Cultural, a gente não tinha ainda estrutura de arquibancadas, a gente não tinha estrutura ainda de sonorização, mas foi muito lindo, foi muito emocionante. Eles choravam na avenida de tanta emoção, talvez na cabeça deles tivesse morrido. Estou ótima. O Abre Alas ele surge com os artistas Flávio Marcelo, Renildo, né, que estavam na época aí nessa empeleita de fazer esse resgate do Carnaval Cultural Aracatiense. O intuito, eu acredito que do Abre Alas foi realmente também para dar introdução o que seria esse resgate, porque o primeiro ano, quando o Abre Alas sai, ele sai contando a história do Carnaval. Esse bloco, né, ele foi continuando, só que quando o Flávio Marcelo ele sai do cenário cultural aracatiense, o bloco, ele, de certa forma, ele é esquecido e os outros blocos, que são os blocos tradicionais, como assim conhecemos, continuam a sair. É uma emoção muito grande para mim, porque é o meu legado, né, o meu legado enquanto artista. Fui porta-bandeira, né, como ainda continuo sendo, de algumas escolas de samba. O Bloco Ali Amado era um bloco que foi criado entre amigos e parentesco. As informações sempre foram passadas pela professora, né, e presidente do Museu Jaguaribano, que é a Tereza Pinheiro. Quero agradecer, né, apesar dela não estar aqui, mas homenagear através do meu agradecimento a Tia Fá, como era conhecido, né. É uma pessoa que confiava em mim. Da minha parte mesmo, ele não vai morrer. Ele vai continuar e, se Deus quiser, se der tudo certo, que é o que eu vou adotar novamente para o bloco, né? Em homenagem à Tia Fá. Quando eu ainda nem era nascido, o Baianinhos do AIB ele surge, né, no bairro de Fátima, através da saudosa Maria Bahia. Maria Bahia, que era uma liderança muito forte. Por que AIB, né? Por que a sigla? O Marista conseguiu disponibilizar, de fato, duas salas, a sala A e a sala B, que essa camisa ela representa os 50 anos do Baianinhos. Então, esse ano é comemorado as bodas de ouro do Baianinhos do AIB. O Baianinhos ele é um misto, né, de alegria, de cultura, né, de resgate, de envolvimento enquanto comunidade do bairro de Fátima. O Baianinhos ele é uma força muito grande para a história do Carnaval Cultural. Ele é uma força muito grande para a história do Aracati. E ele segue esse legado, sendo o maior campeão do Carnaval Cultural. Conversei esse ano, né, para tentar puxar esse resgate, foi um desejo meu. Sempre fui envolvido, desde criança. Nesse primeiro momento, a gente quis fazer em forma de cordão, né, menor, porque é o primeiro ano de resgate. Então, a gente almeja, sim, né, crescer ainda mais, porque a comunidade que a gente envolveu é uma comunidade muito participativa, era uma comunidade que não tinha esse tipo de vínculo cultural, de carnaval cultural lá.
o bairro Tabajara, né, a rua Tabajara, que é onde eu trabalho, né, onde é localizado o CRAS onde eu trabalho, é uma rua muito humilde, mas um povo que é muito participativo. Eles são muito participativos. E a história do bairro que a gente contou trouxe, parece que, mais vontade ainda da participação desses moradores daquela região. O CRAS é isso, e o Cordão veio para somar. E um se complementou ao outro. E sempre foi essa visão da Labs. E sempre foi essa visão do Carnaval Cultural. O meu avô, né, antes dele ficar à frente do boi, ele era apenas um brincante. O responsável era outra pessoa, na qual era o Geraldo Cirino. Né? Eles faziam todo o carnaval, né? Tinham tipo como se fosse um encontro do boi com o bode. O boi era do pessoal ali do bairro de Fátima e o bode era do pessoal da Duque de Caxias. Eles saíam em cortejo no Carnaval Cultural e quando eles se encontravam, o boi com o bode, tinha tipo como se fosse um duelo entre os dois. Nos primeiros anos de boi, a gente era mais com músicas tradicionais e também nos inspirou muito o boi de Manaus, né? E ao longo dos anos a gente foi perdendo a nossa identidade. Né? Eu acho que o boi ele não se encaixa no quesito escola de samba, né? Ele se encaixa mais nessa questão de cordão. E os bonecos da vila surgiu por motivo da cidade de Fortim. Por quê? O então prefeito Júnior Guedes, naquela época tinha um carnaval cultural, ele queria algo diferenciado no carnaval cultural do Fortim, que tinha apenas 2, 3 blocos. E aí eu sugeri a ele um boneco gigante. O grande Hélio Santos, eu procurei ele. Então ele passou praticamente mais de 30 dias aqui em Aracati, no Cine Teatro Moderno, passando todas as técnicas para mim, ensinando como fazer, que eu via a emoção dos meus tios fazendo aqueles mamulengos, e muitas vezes faziam porque gostavam muito. Então essa emoção na avenida é algo impagável. A gente se alegra, a gente fica feliz quando você passa ali na avenida, que termina, que você guarda todos eles, aí você para e diz, conseguimos realizar. Mas eu acho que foi aquela opção de que cada um querer ir atrás da sua temática, né, do seu nome e tal. Eu acho que é uma criatividade que vem de grupos de amigos, né? E, como é que a gente vai fazer uma brincadeira? Porque tudo era brincadeira naquela época. Nós trabalhamos todos os anos as cores preto e branco. Porém, com a questão da competição que vem surgindo, fica mais difícil para um bloco que apresenta as cores monocromáticas sobressair contra um bloco que vem com arco-íris. Nunca passou pela minha mente o bloco Caveira parar de desfilar na avenida. Não deixa acabar, né? Porque é vida, né? É vida para as pessoas. Porque quem levantou ele foi meu pai, que ele levantou o bloco cigano. Aí ele ficou na frente 1 ano e depois passou para mim. Ou seja, esse bloco cigano é da Rua Grande. Fala que é do descendente do prefeito, sabe? Era a família do prefeito que levantou o bloco, eles brincavam e tudo no bloco cigano. Que eram as pessoas que tinham mais dinheiro. Como a gente trabalha com várias comunidades, então quando a gente vai lá, o pessoal sempre aquela empolgação, as dificuldades que a gente encontra, a gente ensaia tudo direitinho e tal, sabe? Quando chega o dia, aí, Natália, não tem como a gente ir porque aconteceu imprevisto. Não pense em parar de colocar o bloco cigano na avenida. O bloco carambola, ele surge, né, nas memórias da história local da comunidade quilombola do Cumbe. A história do Cumbe ela é muito riquíssima. Infelizmente, tem um apagamento histórico e que muitas vezes as pessoas não a conhecem. E o bloco carambola ele surge nessa luta, né, desse reconhecimento histórico da comunidade, que é um quilombo. Os papangus se remetem muito à encantaria, a mistérios, e que eles sempre saíam no período dos carnaval na comunidade.
Então, mesmo trazendo críticas e alguns conflitos, a ideia era que esse bloco ele viesse com essa resistência, um povo de cultura, um povo que tem história, um povo que tem memória. A gente traz esse protagonismo hoje de nossa própria história. Os Papavus, ele é de 2016. Aí o resgate também, né? Porque o Carnaval Cultural, como a gente chama, o Carnaval Cultural do Aracati, ele trabalha com o resgate dos blocos que existiam antes, dos cordões, das culturas carnavalescas que existiam, que aos poucos foi sumindo. Alguns diziam que os Papavus eram os homens que saíam no Carnaval, que não queriam que as mulheres vissem que eles estavam no Carnaval, então eles se travestiam de bicho e colocava bolsa de palha na máscara para fazer como se fosse máscara e saíam nas ruas. Então, para as pessoas não chegar perto dele e reconhecer, eles faziam gestos saíam com chicote, gestos que as pessoas saíssem de pé, se as pessoas tivessem medo, para não ser reconhecidas, era um jeito que eles não fossem reconhecidos. Mas os índios, foi fundado em 1962, dois jovens, eles dois foram pescar, Manel de Caboclo e Chiquinho do Santo. Manel era muito assim, presepeiro, né? Aí Manel, foram para a lagoa, lá para o Pedro de Monte, pescar eles dois. Aí, quando chegou no Pedro de Monte, aí Manel, Chiquinho, vamos fazer um bloco, o bloco dos índios. Aí Chiquinho, Manel, tu tá doido, Manel, como é que nós vamos fazer bloco? Em 1962, os índios saiu. E para você saber, os índios é o bloco mais velho do Aracati, é os índios, viu? Eu comecei com 7 anos, né, brincando no cordão, passei a ensaiar o bloco. Com a perda de Lourdinha, eu passei a presidência dos índios. A baluarte mesmo do bloco dos índios era a Chica de 13. Chica de 13 morreu em 2015. Até em 2015 nós fizemos uma homenagem a ela e fomos campeão. Quando a gente recebeu o convite para ficar à frente do Malandro do Morro, a gente foi fazer essa pesquisa, né? Então a gente descobre que esse bloco, como a maioria dos outros, ele se forma ali no bairro de Fátima, naquele entorno ali, próximo da Coluna, com a família Facundo. E durante muitos anos eles saíram, né? Durante o século XIX quase inteiro, esse bloco saiu. E a gente sabe também de uma rivalidade muito grande dele com o Caveira. Então, quando a gente recebe o convite do governo municipal da época, já fazia uns 30 anos que esse bloco não saía mais. E um ano antes já havia esse movimento de resgate. Alguns blocos já haviam desfilado, acho que em 2006, a gente é convidado em 2007. A gente aceita prontamente, apesar do Carruagem na época já estar envolvido com TV, com teatro, com ONG, com um monte de coisa, mas a gente não podia ficar de fora e aceitamos, e foi uma trajetória incrível que a gente fez com o Malandro do Morro. A gente só volta para a avenida se for no mesmo nível que a gente esteve, né, durante todos os desfiles que a gente foi, mas é possível sim que aconteça. E por nascer em Aracati, a gente resolveu batizar de Maracati. Tava vindo do Aracati, que gente daqui querendo fazer um maracatu. E aí a gente foi vendo, né, que no maracatu ele é essa festa de coroação do rei e da rainha. A gente sentiu a necessidade de colocar também uma ala de orixás. Eu acho que o nosso principal diferencial é trazer os orixás no cortejo. É um trabalho de família, né? A minha família toda se envolve nesse processo. E as pessoas que são brincantes do Maracati também formam uma família, né? Tem crianças, né, que hoje já são adolescentes, que cresceram nesse trabalho do Maracati, né? Então a gente criou essa família que é chamada de Maracati, e eu acho que isso é muito importante também de ser citado. Aí ele disse, seu Zé, então, que eles falaram para mim, seu Zé, como você levantou esse bloco, deixou aqui na mão de Preto, Preto passou para Raimundinho, né, todo mundo tá doente. Seu Zé, é só você mesmo que pode vir a levantar esse bloco. Lá foi que teve a conversa para a gente levantar o bloco de novo, que fazia 5 anos que estava caído. Elas queriam brincar, pessoal de idade querem brincar, junto com os jovens. Mas aí pronto, passou, me sinto feliz. Elas me dizem uma coisa, você tem 70, você tem 73. Tu sinto que eu me sinto com 15 anos. Aí ela vê, vou pro bloco, brinco, puxo a música, faço música, mas era e assim. E vou. Aí eles já estão. Ei, seu Zé, o bloco vai sair de lá. Eu comecei a fazer uma coisa que eu gostava muito, que era o teatro de bonecos. Aí então a pessoa disse, por que eu não montava bonecos grandes para sair na rua?
Não, para sair daqui do Brasil, para a gente sair do Brasil, para ir para Berlim, foi um amigo da gente que nos convidou. Eu nunca imaginei que eu fosse sair do Brasil. Nunca tinha andado de avião a primeira vez. Mas aí, quando eu saí, foi muito. Eu imaginei, na Europa. É muita coisa para mim. Foi uma emoção muito grande. Até ali, não. Praticamente eu estou embromando dentro da minha casa. Se eu quiser fazer boneco, vai ser muito difícil fazer agora. Enquanto eu não arranjar um canto onde eu possa trabalhar, é muito difícil. Porque eles são grandes e ocupam muito espaço, né? Por mim não acabará. Tem um continuado aí que está me ajudando muito, é o Acivan. O carnaval em si do Aracati, no passado, o carnaval que eu participei como garoto, como adolescente, depois como um pouco mais velho, era um carnaval que ele se confundia. Ele era a própria expressão cultural. Eu tinha 14 anos, foi 71, mais ou menos, né? Então, eu acho que era uma coisa, embora tivesse um momento que você parava, vem agora o bloco tal, vem agora a banda Chico de Jane, vem agora o Caveira, como eu acabei de falar, e outras representações. Mas eles eram bons porque você tinha verdadeiramente no Carnaval de Aracati a própria expressão cultural. É uma honra, é um prazer estreitar o caminho entre o artista e o governo municipal. Hoje mesmo a gente tem lançado um edital que vai fomentar os grupos que fazem parte desse carnaval cultural. Quando a gente pensou na Lei Aldir Blanc, que é de fomento à cultura, a gente pensou logo no carnaval cultural. E a gestão Bismarck Maia, ela é uma gestão que se preocupa com o artista, se preocupa com a infraestrutura, mas sobretudo com a cultura e a criatividade dos nossos artistas. A alegria grande de que o carnaval cultural ele se evidencie cada vez mais. Nós temos uma vantagem muito grande em Aracati. Primeiro, nós somos vocacionados para a arte cênica. O aracatiense tem essa grande vocação. As leis, tanto Paulo Gustavo como Aldir Blanc, aqui em Aracati elas estão acontecendo fortemente com editais. Todas as atividades culturais têm um papel muito importante, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc e a própria lei Rouanet. O papel do governo, em alguns momentos, o papel de governo, na realidade, é ser o indutor, ser o articulador, ser o organizador, para as coisas darem certo em todos os setores. Tem que continuar induzindo o carnaval cultural, né, o carnaval, as participações das minorias, como a gente procurou fazer desde o primeiro ano. A sociedade se envolve, então, muitos participantes voluntários que querem ajudar para participar do carnaval, para melhorar o carnaval, aconteceu. A Labs, Liga Aracatiense das Escolas de Samba de Aracati, é responsável por coordenar os desfiles do Carnaval Cultural, garantindo que as regras sejam seguidas e que o resultado reflita a performance de cada escola. Ela atua como um órgão representativo das agremiações carnavalescas perante as autoridades municipais e outras instituições, buscando defender os interesses das escolas e cordões.
A Labs, desde a sua criação, nós não temos mais inadimplência do carnaval cultural. Ela recebe uma subvenção do governo, do poder público, no caso da Prefeitura Municipal do Aracati, através da Secretaria de Turismo e Cultura. E antes, essas agremiações, elas não conseguiam ter o conhecimento técnico de prestação de conta, que é muito burocrático, né? E também não tinham essa assessoria. E acabavam deixando por inadimplente as associações que assim se disponibilizavam a receber esse recurso. E a Labs veio para dar essa assessoria. Hoje a Liga ela acompanha tanto o processo de repasse do recurso público, né, como também dar essa assessoria da prestação de conta. Hoje nenhuma agremiação faz a prestação de conta sozinha. Eu entendo também que a Labs hoje é uma questão de propósito. E isso hoje me move a estar à frente da Liga, que é um trabalho muito árduo, né, e muito importante. E uma das principais diferenças do antes e depois da Labs, eu acredito que seja a questão organizacional. Hoje, a preocupação que eles têm em relação ao Carnaval Cultural é fazer o bloco acontecer. Toda a parte burocrática, organizacional, fica a critério e a cunho da Liga, que tem composta em sua diretoria por representantes dos blocos. A Labs trabalha incentivando a preservação das tradições, o desenvolvimento artístico das escolas e a participação ativa das comunidades, buscando promover a profissionalização das escolas de samba, oferecendo suporte técnico, cursos e orientações para que as agremiações possam aprimorar seus desfiles e gestão. A Labs desempenha um papel essencial na organização, regulamentação e promoção do Carnaval Cultural de Aracati. E, sabendo dessa importância, a Liga hoje já está em trâmite, né, para receber o título de utilidade pública municipal, né, e o título de utilidade pública estadual. Ambos os títulos nos dão respaldo, né, burocrático, respaldo social, esse respaldo legítimo para nós estarmos concorrendo a editais a nível federal, como os novos eixos da Petrobras, e também como editais a nível estadual e a nível municipal, porque a Liga ela está conseguindo elevar, né, o Carnaval Cultural em nível organizacional, em nível de espetáculo para as pessoas, e eu acredito que isso é um caminho sem volta, e é por isso que a gente vai continuar existindo e resistindo para esse fomento continuar. À medida que o som dos tambores se acalma e as luzes da Rua Grande começam a se apagar, fica a certeza de que o Carnaval de Aracati é mais do que um evento anual. É a alma de uma cidade que pulsa através da arte e da tradição. O Carnaval do Aracati é o Carnaval da Rua Grande, da população do Aracati é o Carnaval da Rua Grande. Foi um trabalho que foi em conjunto com toda a sociedade e toda a comunidade. Até hoje, eu me sinto feliz com isso. Ter o Carnaval Cultural, que resgata uma história, uma cultura de anos, é um presente para a gente. Então a gente tem que manter esse presente valorizado e vivo. Eu estou terminando uma gestão que procurou ajudar, mas tem que fazer mais, porque ele é a expressão do coração. Tem que ser muito induzido cada vez mais, porque representa a própria expressão das pessoas, o coração das pessoas é a cultura. Este documentário buscou não apenas retratar a alegria e o esplendor de uma festa popular, mas honrar a força coletiva que, desde 2006, se empenha em manter viva a memória e a cultura aracatiense. E assim, enquanto o último confete se desfaz ao vento, fica o legado dos que vieram antes, dos que dançam agora e dos que ainda virão. Esse resgate é a reafirmação de uma identidade que jamais será esquecida. Que este documentário inspire outros a continuarem escrevendo essa história, para que a alegria de ser aracatiense nunca deixe de desfilar pelas avenidas do tempo.